E aí, pessoal, hoje nós vamos dar uma refrescada sobre operações com frações. Vamos começar com a operação adição e subtração utilizando frações, que a gente tem que seguir dois passos. Primeiro é igualar os denominadores. Denominadores é o número que fica na parte de baixo da fração, usando frações equivalentes, e depois realizar a operação. E é muito simples. Para a gente igualar os denominadores e usar fração equivalente, nós temos que descobrir o MMC entre os denominadores. E aqui no exemplo nós temos 3 e 2, que é muito fácil descobrir o MMC entre eles, pois eles são primos. Como eles são primos, eles só dividem por 1 e por ele mesmo, então 2 e 3. Quando nós multiplicamos eles, o menor múltiplo comum entre eles é 6. Então, nós temos que usar o 6 para igualar os denominadores, usando frações equivalentes. As frações vão ser equivalentes, pois quando nós mudarmos a fração para elas ficarem com os denominadores iguais, elas ainda vão continuar tendo o mesmo valor. Como a gente vai agora igualar os denominadores? A fração, o denominador a gente vai usar como 6. No lugar do 3 e do 2, a gente coloca o 6. Para elas serem equivalentes, nós temos que voltar na original e fazer aquele processo de dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, que é o número de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. E a gente pode perceber que elas são equivalentes, pois se nós simplificarmos essa fração, dividir ela por 2, nós vamos voltar à original, 1 sobre 3. E a mesma coisa aqui, se nós simplificarmos ela sobre 3, nós vamos voltar ao original, ou seja, elas são equivalentes. Então, com isso, nós já podemos realizar a operação, que vamos somar as frações equivalentes. E temos que tomar cuidado, pois o denominador, na soma e na subtração, ele permanece inalterado, ou seja, nós somamos somente os numeradores. 3 mais 2, 5. E é assim, e esse é o resultado. Agora sobre a multiplicação e a divisão, que são as outras duas operações. Vamos começar pela multiplicação. Ela é muito simples. Multiplicação, a gente tem que fazer numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, vamos multiplicar os numeradores e multiplicar depois os denominadores. 4 vezes 5, 20. Esse é o nosso numerador. 6 vezes 2, 12. E esse é o resultado. E sempre que for possível, em provas, em exercícios que nós estivermos fazendo, é importante você simplificar quando for possível. Como podemos ver, o resultado deu 2 números pares, tanto no numerador quanto no denominador. Então, a gente pode simplificar. Podemos simplificar mais uma vez. Então, essa aqui é o nosso resultado simplificado. 5 sobre 3, que nada mais é uma fração equivalente à nossa fração do resultado lá no início. E agora, divisão, que ela é praticamente igual à multiplicação. Você só tem que fazer um processo primeiro e no final multiplicar. O processo que você tem que fazer é inverter a segunda fração. Então, a divisão é assim, você repete a primeira fração e inverte a segunda. O numerador vai ser o novo denominador e o denominador passa a ser o numerador. Feito esse processo, é só você multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, igual é na multiplicação. Então, 2 vezes 5, 10. 9 vezes 1, 9. E sempre que possível, simplificar o seu resultado.
Neste aqui não é possível, pois eles não possuem um divisor comum.